Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo no coração da norma regulamentadora 18, porque, veja bem, ela é muito mais do que uma simples lista de regras, né? A questão é o que ela realmente busca alcançar. A gente vai desvendar juntos o objetivo central desta norma, que é, sem dúvida, a espinha dorsal da segurança na indústria da construção. E para começar, a gente precisa encarar um fato que simplesmente não pode ser ignorado. A construção civil, que é um dos grandes motores da nossa economia, infelizmente também lidera um ranking bem triste, o de acidentes de trabalho. É um dos setores com os maiores índices do país. E é exatamente por essa realidade que uma norma como a NR18 não apenas existe, mas precisa ser cada vez mais robusta, cada vez mais detalhada. Certo. Para organizar nossa conversa, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos olhar para o setor e seus riscos. Depois, focamos no objetivo central da NR18. Na sequência, vamos entender o pilar da gestão, que é o PGR. Aí partimos para os pilares práticos da norma. E para fechar, vamos falar sobre como construir uma verdadeira cultura de prevenção. Pois bem, vamos começar pelo começo, né? O setor e seus riscos. É fundamental a gente entender que ambiente é esse que a NR18 precisa regulamentar. A verdade é que a construção civil tem uma série de particularidades que, infelizmente, acabam tornando o canteiro de obras um local de altíssimo risco. E existem alguns fatores bem claros que nos ajudam a entender essa realidade. Pense bem. Temos uma alta rotatividade de mão de obra, muita gente entrando e saindo, muitas vezes com baixa capacitação profissional. Some a isso o uso extensivo de mão de obra terceirizada, que às vezes dificulta o controle. E para completar, em alguns lugares, ainda se utilizam métodos de trabalho, digamos, arcaicos. O resultado? É uma combinação perigosa. É um cenário bastante complexo que exige uma abordagem de segurança que seja muito bem planejada e, o mais importante, proativa. Ok, então a gente já entendeu o contexto, o tamanho do desafio. Agora vamos ao ponto principal. Afinal, qual é a verdadeira missão da NR18? E a resposta, a chave de tudo, está nesta definição. Repare bem nas palavras. Estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização. O que isso quer dizer na prática? Que o objetivo da NR18 não é simplesmente punir depois que um acidente acontece. Não. É evitar que ele aconteça. O foco é todo em planejamento, em organização, antes mesmo do trabalho começar. Ou seja, a norma quer implementar sistemas preventivos. É uma filosofia de antecipação ao risco, de agir na causa e não só na consequência. Certo, mas como essa filosofia de planejamento e prevenção sai do papel e vira prática? Bom, ela se materializa em uma ferramenta de gestão que é absolutamente central. Com a atualização da norma, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR, se consolidou como o grande eixo de toda a estratégia de segurança na construção. E aqui é importante destacar, aconteceu uma mudança fundamental. O antigo PCMAT, que muitos conheciam, foi substituído pelo PGR. E atenção, isso não foi apenas uma troca de nome, de sigla. Foi uma verdadeira evolução na forma de pensar a segurança. Foi um alinhamento da NR18 com o que há de mais moderno em gerenciamento de riscos ocupacionais, algo que já estava estabelecido lá na NR01. E a diferença entre os dois é gritante. Vamos lá. O PCMAT era exigido só para obras com 20 ou mais trabalhadores. Já o PGR é obrigatório para todos os canteiros, sem exceção, não importa o tamanho. Outro ponto, o foco. O PCMAT olhava muito para os riscos ambientais. O PGR tem uma visão 360 graus. Ele abrange todos os riscos ocupacionais, acidentes, ergonômicos, químicos, biológicos, tudo. E talvez o mais importante, o PCMAT era visto como um documento estático. O PGR não. Ele é um processo de gestão contínuo, vivo, que acompanha a obra. Então, dá para pensar no PGR como um grande guarda-chuva, um plano mestre que organiza todos os outros documentos de segurança da obra. É só olhar a lista para ver o nível de detalhe. Estamos falando do projeto da área de vivência, que cuida do bem-estar, do projeto elétrico temporário, que é uma fonte enorme de acidentes, dos projetos de proteção coletiva, os EPCs, dos sistemas de proteção contra quedas, os SPIQs, e, claro, a relação de EPIs. Nada fica de fora. Isso mostra que a norma exige um planejamento completo, onde cada detalhe é pensado e, fundamental, documentado. Muito bem. Já vimos a filosofia por trás da norma e a principal ferramenta de gestão, o PGR. Mas como tudo isso se traduz na prática, no dia a dia do canteiro? Vamos ver agora alguns pilares práticos, algumas exigências que realmente impactam a rotina da obra. E o primeiro pilar, que é absolutamente fundamental, é a capacitação.
Não tem segurança sem gente preparada. A norma entende que informação é uma das ferramentas de prevenção mais poderosas. Por isso, ela estabelece 3 tipos de treinamento. Tem o admissional, que, como o nome diz, acontece antes da pessoa começar qualquer atividade. Tem o periódico, que é dinâmico, vai acontecendo conforme a obra muda de fase. E, por fim, tem o eventual, que é mais focado para atividades bem específicas que exigem um conhecimento técnico a mais. E o interessante é que a norma não fica só no geral. Ela vai fundo nos detalhes. Veja o exemplo de uma função de altíssimo risco, como sinaleiro ou amarrador de cargas. Não basta só dizer, tem que treinar. A NR18 especifica o que precisa ser ensinado. Ela fala da sinalização, manual e por rádio, das técnicas de isolamento de área, dos procedimentos corretos de amarração e até da inspeção de cabos, ganchos, cintas. É um nível de detalhe que busca garantir que aquele profissional tenha competência técnica para uma operação tão crítica. Além da capacitação, o outro pilar prático é como a norma lida com operações de risco extremo. E a pergunta que fica é: como a NR18 gerencia uma situação de alto risco como trabalho em espaços confinados? Vamos analisar esse ponto, que é um cenário de perigo constante e iminente. O grande perigo em espaços confinados é que muitos dos riscos são literalmente invisíveis. Pensamos logo em afogamento, em soterramento, que são riscos físicos. Mas e as ameaças silenciosas? A intoxicação por um gás sem cheiro? A asfixia pela falta de oxigênio? O risco de uma explosão? São perigos que não se veem, não se sentem, até ser tarde demais. É por isso que a norma cria um protocolo tão rigoroso para controlar justamente esses perigos ocultos. E esse protocolo não tem espaço para jeitinho ou improviso. A entrada nesses locais só pode acontecer depois de seguir à risca cada um desses passos. Primeiro, é preciso emitir a permissão de entrada e trabalho, a PET. Depois, o isolamento e a sinalização da área têm que estar perfeitos. O terceiro passo é instalar todos os equipamentos, de medição de gases, de ventilação, de proteção, e só então, no final, vem a certificação, a verificação final para autorizar o trabalho. Nesse cenário, improvisar não é uma opção, é inadmissível. Ok, então vimos a gestão com o PGR, a capacitação, os protocolos de risco. Quando juntamos todas essas peças, começa a emergir um objetivo muito maior, algo que vai além de simplesmente aplicar regras isoladas. A NR18, no fundo, almeja algo bem mais profundo e duradouro. E o ponto crucial é exatamente este. O objetivo final da NR18 não é e nunca foi só evitar multas ou preencher um checklist para ficar em conformidade legal. O grande lance é fazer com que as empresas internalizem, coloquem no seu DNA um sistema de planejamento e organização que cria uma verdadeira cultura de segurança. Uma cultura proativa, onde pensar em segurança seja tão natural quanto pensar no cronograma da obra. É mudar o mindset de reação para prevenção. Para fechar, fica esta reflexão, que resume tudo o que conversamos. Implementar e seguir rigorosamente as diretrizes da NR18, isso não é só uma obrigação legal. É, na verdade, um investimento. Um investimento na saúde, na vida e, sim, na produtividade. No fim das contas, representa um compromisso ético com o bem-estar das pessoas dentro de um dos setores mais importantes para o nosso país. E a grande questão que fica no ar para reflexão é: como podemos, de fato, transformar esse compromisso ético em uma prática diária e universal em cada canteiro de obras do Brasil?